Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero nessa noite deixar uma rápida palavra. Quero ser bem breve no meu comentário, no meu sermão nessa noite. Somente alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração. Como a Bíblia ela é muito interessante, às vezes nós vemos coisas dentro dela e parece que aquela história está meio fora do contexto. Mas a Bíblia, ela não existe nada fora do seu contexto. Tudo, ainda que seja um tio, um J, ela está ali porque tem um propósito. E é uma palavra muito interessante, está em Lucas capítulo 7. E exatamente sobre esse capítulo que eu quero falar, rapidamente resumido, que diz assim, lá no capítulo 7 de Lucas, e o versículo 18, diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Aí você vê esse capítulo 7 de Lucas, ele fala no começo do centurião de Cafarnaum. E no meio dele fala da viúva de Naim. Olha só que coisa interessante. Aí o que os discípulos de João anunciaram para ele? O que os discípulos de João disse a ele? No início desse capítulo, a Bíblia vai dizer que havia um centurião, que o seu servo estava doente, dentro desse capítulo 7 de Lucas. Olha só que interessante. E esse centurião é um homem que governa, que administra pelo menos 100 homens, por isso o nome centurião. E um desses seus servos estava doente, ele mandou que fosse falar com Jesus para que viesse curar esse do seu servo, que era um homem estimado. O centurião gostava muito do seu servo. Mas no meio do caminho, o centurião resolve até lá o Senhor e diz: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. E ele diz assim para o Senhor: eu sou um homem de autoridade. O que ele quis dizer com isso? Que sendo ele um homem de autoridade, ele reconhece que Jesus tem muito mais autoridade do que ele. Ele reconhece que Jesus tem mais autoridade do que Roma, do que todo o império, do que toda a religião. Jesus tem autoridade sobre tudo. Esse centurião, que era um homem poderoso em Roma, reconhece que Jesus é o Senhor e toda a autoridade está na mão dele. E dentro desse mesmo capítulo, já em seguida, a Bíblia diz assim no versículo 11: E aconteceu pouco depois, ou seja, há pouco tempo, quase simultâneo, quase ao mesmo tempo, que Jesus andando, viu-se uma multidão e uma viúva chorando a perca do seu único filho. Jesus não sabia quem era aquela mulher, mas a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu aquela multidão, viu aquela mulher, e a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele teve compaixão da situação daquela mulher. Aí eu venho começar a matutar e a pensar e a ver o que Deus nos revela pela sua palavra. Olha só que interessante. Os discípulos de João avisaram a João tudo o que estava acontecendo. João aqui estava preso, João estava em cativeiro e mandou que, depois que ouviu a notícia, se Jesus era aquele mesmo, ou ele esperaria por outro ainda. O que João Batista pensou naquele momento? Você vê que ele pensou assim: se ele tem mais autoridade do que Roma, se ele tem mais autoridade que o centurião, se ele ama quem ele não conhece, se compadece de quem ele mal conhece, quanto mais a mim, eu, João Batista, estou aqui preso a perecer. Olha a situação de João. João vê que Jesus tem autoridade, Jesus tem amor, mas por que ele está sofrendo? Por que Jesus, não resolve o problema de João Batista, não tira ele da cadeia? E aí é onde eu quero já fazer que você entenda alguma coisa nessa palavra. Tem hora que nós vemos Deus fazer tanta coisa por todo mundo. E na nossa vida nada acontece. Nós vemos Deus operando milagre aqui, Deus operando milagre ali, Deus abrindo porta de emprego, Deus curando, Deus batizando, Deus libertando. E a gente não consegue ver em nossa vida nada acontecer. Chegamos até mesmo a questionar a Deus. Deus, por que na minha vida não acontece nada? O Senhor faz tanta coisa por todo mundo e não faz nada na minha vida. Tem hora que Deus faz coisa que nos assombra, que nos faz ter medo. Você pode ver que certa feita, os discípulos estavam no barquinho e a tempestade estava assolando o mar. E Jesus veio de longe, bem de longe. E como que eles viram Jesus? Como um fantasma.
Eles viram Jesus como um fantasma, não como o Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você está vendo o Senhor nessa situação? Está te assustando? Está te dando medo? Por isso você está vendo Deus operar na vida de todo mundo, mas na sua você não consegue ver? Calma, meu irmão, o tempo vai chegar. Espera, confia no Senhor. O Senhor sabe das suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. Não adianta se desesperar, porque o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus jamais se esquecerá de ti. Só apenas aguarde e confie. É igual uma história que eu ouvi hoje sobre a máquina de costura. Você vê que a agulha ela bate lá no pano, volta já costurada, já trabalhada. Ou seja, tá trabalhando lá dentro. Nós não estamos vendo, só vê o resultado do que é o pano costurado. Deus está trabalhando e você não está nem vendo. Então não murmure, irmão. Creia, confie, espere em Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Deus não esqueceu de você. Somente espere o seu tempo. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus.